E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou passar para vocês a demonstraçãozinha da lei dos senos, que é uma lei relativamente importante para você ao longo do ano, porque ela te ajuda a descobrir as relações entre lados e ângulos de um triângulo qualquer. Essa relação ela é muito importante porque ela não serve apenas para triângulo retângulo, ela serve para qualquer tipo de triângulo. E para isso eu desenhei um triângulo ABC aqui aleatório, ele não necessariamente é isósceles, não necessariamente é equilátero, não necessariamente é retângulo, ele é um triângulo qualquer, beleza? Não sei nada sobre ele. E eu inscrevi esse triângulo num círculo, ou seja, tracei uma circunferência circunscrita a ele, uma circunferência de centro O. A gente sabe que esse O vai ser o circuncentro do triângulo, mas isso por enquanto não nos é relevante. Galera, sobre esse triângulo, o que eu quero mostrar para vocês é que existe uma relação entre cada um dos três lados e o seno de cada um dos seus ângulos respectivos. E essa relação está diretamente ligada ao centro da circunferência, porque essa relação ela tem uma equivalência, uma certa equivalência com o raio, com o diâmetro dessa circunferência circunscrita. Bom, para que você entenda, eu vou traçar o diâmetro dessa circunferência. Obviamente eu não vou traçar um diâmetro aleatório, eu vou traçar um diâmetro que cruze um dos meus pontos, A, B ou C. Eu vou traçar o diâmetro aqui passando por B, mas poderia ser qualquer um deles. Então eu vou unir aqui o ponto B ao ponto O e vou jogar lá no outro lado da minha circunferência. De modo que aquele ponto que eu demarquei lá, eu vou chamar de ponto P. Ok? Esse ponto P, eu vou conectar ao meu ponto C, que está aqui embaixo. Vou fazer essa conexão. E o mais interessante é que se você perceber, dá a sensação, dá a impressão de que esse ponto P está exatamente em cima desse ponto C, como se esse triângulo BPC fosse um triângulo retângulo. E eu já vou te adiantar, se a sua impressão não está errada. Esse triângulo, ele é de fato retângulo. Galera, o motivo pelo qual esse triângulo é retângulo é relativamente simples, tá? O ângulo, presta atenção no que eu vou te falar. O ângulo que um ponto faz aqui na circunferência, que no caso aqui eu estou marcando 90, é sempre metade do ângulo que o ponto equivalente faz no centro. Como assim? Não entendi. A ideia aqui é simples, olha. Não é o ponto O que está ligado ao P e ao B? Qual é o ângulo que o ponto O está fazendo aqui? O ângulo que existe aqui no ponto O? É um ângulo de 180, certo? Esse ângulo aqui é um ângulo de 180. Bom, conectados ao ponto B e P, também está o ponto C. Como eu te falei, esses pontos são equivalentes de uma vez que eles estão conectados aos mesmos dois. E essa relação faz com que esse ângulo na circunferência seja sempre metade do ângulo lá no meio. E é justamente por esse motivo que você percebe que, na verdade, se eu conectasse um ponto D aqui ao B e ao P, o ângulo que eu faria também seria de 90, porque ele estaria conectado também aos pontos B e P, valendo, portanto, metade de 180 também. Isso vai ficar muito mais claro para vocês na aula de círculo e circunferência. Eu estou dando uma pincelada rápida para você entender que, se eu demarco um ponto na circunferência, não importa a posição da circunferência que ele está. O que importa é em quais outros dois pontos eu hoje estou ligando. Se eu estiver ligando ele a dois pontos, o ângulo que esses dois pontos formam é sempre o dobro do ângulo que eu vou ter na borda da circunferência. Galera, de forma análoga a esse raciocínio, concorda comigo que B e C estão ambos conectados ao P? Se B e C estão ambos conectados ao P, o ângulo que eu formo lá em cima, no P, que está relacionado ao B e ao C, vai ser um ângulo qualquer, que eu vou chamar de alfa. Presta bem atenção nisso. O ponto A também não está conectado ao B e ao C? Ambos não estão na borda da circunferência? Se o P está conectado ao B e ao C e vale alfa, o A, que está conectado ao B e ao C, também vai valer alfa. Ah, professor, não entendi isso muito bem. Fica tranquilo que você vai ter uma aula
só sobre círculo, circunferência e ângulos ali dentro. Eu estou te dando só uma explanação breve para você entender por que esses dois ângulos são iguais e por que esse ângulo aqui de baixo é 90. Vai por mim, se você ainda não entendeu isso perfeitamente, fica tranquilo. Aceita por enquanto que esses dois ângulos que eu marquei são iguais e que esse ângulo é 90 e assiste a tua aula de círculo e circunferência, que lá vai estar muito bem explicadinho por que esses ângulos são iguais, por que esse ângulo é 90. O nosso foco aqui não é nos ângulos, o nosso foco aqui é num triângulo. O nosso foco é em desenvolver a lei dos senos. Bom, e daí? E daí o seguinte, que se você reparar, o triângulo BPC é um triângulo retângulo. Então, analisando esse triângulo BPC, a gente tem o seguinte, o seno de alfa vai ser o cateto oposto ao alfa, BC, o seno de alfa vai ser o cateto oposto ao alfa, BC, sobre a minha hipotenusa. Só que quem é a minha hipotenusa? A minha hipotenusa é o diâmetro BP. A minha hipotenusa é BP. Só que BP é quem? BP, se você reparar, olha, vai de B até O, é um raio. Vai de O até P, é outro raio. BP é o meu diâmetro. Foi o que eu tracei originalmente. E BC, se você reparar, é o lado que está oposto ao vértice A no triângulo original. Então, quando você sai da sua ótica do triângulo BPC e passa a sua ótica para o triângulo ABC original, você vai ter o mesmo ângulo alfa aparecendo ali. Só que esse ângulo alfa não é o ângulo do vértice A, então você pode reescrever seno de alfa como sendo seno de A. E isso vai ser igual ao quê? O seno de alfa não é BC sobre BP? Quem é BC? BC não é o lado oposto ao ângulo A? Então BC é Azinho. E quem é BP? É 2R. E aí você descobre que o seno de um ângulo é o seu lado oposto dividido pelo dobro do raio, ou pelo diâmetro, se você preferir, da circunferência circunscrita. A minha pergunta para vocês é a seguinte, você acha que esse raciocínio vale só para o A ou vale para os outros pontos também? É evidente que se eu traçasse o diâmetro saindo do C, ligasse esse ponto ao B e fizesse o mesmo processo, eu iria achar as mesmas relações para esse lado e depois para esse lado. Então esse processo que eu fiz para um do lado pode ser repetido 2 vezes para os outros 2 lados, de modo que no final das contas, se você isola o 2R do lado esquerdo e passa o seno do ângulo para lá dividindo, você percebe que, na real, esse 2R, esse diâmetro, o dobro do raio da circunferência circunscrita, vai ser um lado dividido pelo seno de seu ângulo oposto. E isso vai se aplicar não só a esse lado e a esse ângulo oposto, mas aos 3 lados e seus respectivos ângulos opostos. Então você tem que a lei dos senos, ela diz que o diâmetro da circunferência circunscrita, e eu estou usando R maiúsculo, porque o círculo é o círculo circunscrito, se fosse o inscrito eu usaria o minúsculo, o diâmetro da circunferência circunscrita vai ser A sobre seno de A mais igual a B sobre seno de B, que é igual também a C sobre seno de C. Ou seja, a razão que existe entre um lado e o seno de seu ângulo é sempre o diâmetro da circunferência que o circunscreve. Então vamos recapitular aqui o raciocínio da lei dos senos. Eu tinha um triângulo ABC qualquer inscrito numa circunferência. Tracei o diâmetro dessa circunferência até o ponto P e liguei esse ponto P ao ponto C. Esse diâmetro, obviamente, faz 180 graus porque é uma reta. Metade desse ângulo é o ângulo respectivo na borda, que vai valer 90. Esse triângulo é retângulo. E como esses dois ângulos estão associados aos mesmos 2 pontos B e C, e ambos estão na borda, eles são iguais. Então, esse triângulo BPC é retângulo e tem o mesmo ângulo alfa do triângulo original ABC. No triângulo BPC, eu vi que o seno desse alfa era o cateto oposto BC sobre a hipotenusa BP. Só que BC
é o Azinho, BC é lado do triângulo original. E BP é diâmetro da circunferência. Então eu percebi que o seno de alfa, que é BC sobre BP, é na verdade o Azinho sobre o diâmetro. E esse alfa quem é? É o ângulo do vértice A. De modo que no final das contas, se eu passo o 2R para a esquerda, e isolando ele, e passo o seno de A para a direita, dividindo, eu vou ter que o diâmetro é o A sobre o seno de A. Ou seja, o diâmetro da circunferência, ele é um lado do triângulo dividido pelo seno de seu ângulo oposto. E se você fizesse o mesmo procedimento para os outros lados, você ia perceber a mesma coisa. No final das contas, a razão entre um lado de um triângulo e o seno de seu ângulo oposto sempre vai ser o diâmetro da circunferência que o circunscreve, ok? E aí a gente tem aqui a nossa famosa lei dos senos plenamente estabelecida. 2R igual a A sobre seno de A, que é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. A razão entre um lado e o seno do seu ângulo oposto é sempre constante. Beleza, galera? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Um abraço.